Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, onde nós estaremos dando prosseguimento a onde nós paramos. Gênesis capítulo de número 6. Já convido a você que, peço a você na verdade, que nos ajude comentando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, apertando o sino de notificação para a aula da semana que vem. Aulas semanais, vão ser mais de 100 horas, você já sabe disso, naquela plataforma de vídeos maiores. Que meu ID é Osmundo Castro 40, mas também você que é dos vídeos curtos, né, para as plataformas de vídeos curtos, vai ter os cortes lá. Aí se você quiser ver na íntegra, já sabe, naquela plataforma vermelhinha de vídeos maiores. Vamos dar prosseguimento, que hoje nós temos muita coisa para falar, assunto muito importante, e sem perda de tempo, sem enrolação, nós já vamos começar. Nós paramos em Bereshit, né, em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, nós vamos dar o prosseguimento onde nós paramos. Capítulo 6, no verso 1. Vamos lá. Gênesis capítulo 6 e o verso 1. Vamos lá então. Onde nós paramos? Paramos no final do verso 7, né? Ou do capítulo 5. Versículo 32. Vamos dar prosseguimento em Gênesis capítulo 6. E o versículo de número 1, a partir do versículo de número 1. O homem começou a multiplicar sobre a face da terra, isso aí nós já vimos no vídeo anterior. As filhas nasceram, os filhos governadores, vimos isso também. Deus disse, meu espírito não permanecerá em conflito sobre o homem para sempre, ele não é mais do que carne, e seus dias serão 120. Importante, vamos entrar nisso daqui a pouco. Eu quero pegar já um ponto, vamos dizer um ponto-chave. Tá, aí o versículo número 4 diz, havia gigantes sobre a terra, tá? Deus, versículo 5, vimos sobre isso, sobre os gigantes. E Deus consolou-se no terceiro feito homem, que no caso da tradução está escrito consolou-se, mas na nossa tradução em português, na sua grande esmagadora maioria das traduções, está arrependeu-se. Pronto, está aqui, é o versículo de número 7, onde nós paramos. Nós vamos continuar aqui, ó. Deus disse, eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, do homem até o animal, até o rastejante, até pássaros do céu, pois eu lamento em tê-los criado. Mas Noa encontrou graça aos olhos de Deus. Tá. O versículo 8 ele começa, mas Noa entregou graça aos olhos de Deus. Aqui eu tenho um vasto comentário. Estes são os descendentes de Noa. Aqui nós vamos começar aqui. Tem um ponto interessante aqui que nós vamos conversar. Tá, Noa achou graça aos olhos de Deus. Nós vamos aqui entrar nesse ponto. Mas vamos primeiro entrarmos no ponto em que nós já falamos sobre, em vídeos passados, sobre o atributo de Deus da piedade, que aparece aqui, Hashem. Nós já falamos sobre Hashem. Eu vou mostrar a você. Aqui, vamos ver, olha. Yod Rei, Vav Rei. Esse aqui é o nome de Deus que atribui-se a uma característica de piedade. E essa característica de piedade foi quem disse que vai apagar o homem da face da terra. Isso querendo dizer que não é, por exemplo, vamos ver mais para frente, o nome Elohim, que é o atributo de Deus da justiça, que também está vinculado todas as leis da natureza. Quando se fala em Elohim, se fala sobre um atributo de justiça. Nós já falamos isso em outros vídeos, mas
temos que dar uma palhinha aqui para continuarmos. E Hashem foi o nome que eu acabei de mostrar para você. Ele é o atributo de Deus da piedade. Querendo dizer que Deus faria isso, mas não com rigor, não com justiça, mas com piedade. Não havia ira em Deus ao realizar o ato que ele ia fazer. Destruir toda a terra e toda a raça humana. E a pergunta que fica é, por que Noah... ia passando esse ponto. Quando se fala no atributo Elohim, está se falando das forças naturais. Podemos ser mais específico e dizer sobre a lei como é que se diz? A lei do retorno, causa e consequência. Isso. Elohim é um atributo de justiça como causa e consequência. Tem uma causa e por causa dessa causa vai haver uma consequência. Isso quando se trata do atributo de Deus em Elohim, quando é citado na Bíblia. Nesse caso aqui está falando Hashem, não foi Elohim, foi Hashem. Quando Hashem quando Deus diz que achou graça aos olhos de Noé, achou graça aos olhos de Deus, ele está dizendo uma coisa muito interessante, é o ponto que nós vamos entrar aqui agora. Vamos lá na leitura, sem perda de tempo. Espero que tenha sido claro. O que eu tenho notando depois que eu vejo os meus vídeos, que eu tenho que dar desacelerar mais, né? Ir um pouco mais devagar, para ser um pouco mais compreensivo, mas é só assim mesmo, eu converso ligeiro, mas vamos dando uma acalmada, eu vou tentando falar um pouco mais devagar e vai dar certo. Esse é o nome de Deus que atribui a piedade. Isso quer dizer que Deus foi num caráter de piedade, aonde o princípio começaria do zero. Então, o homem é pó, então usaria água para dissolver. E os animais foram criados para o homem, e logo não faria sentido deixá-los. Se os animais é bem óbvio, né? Os animais foram criados por causa do homem. Se agora o homem só vai deixar de existir, é sem sentido deixar os animais. Então é por isso que tudo ia haver uma grande inundação e se desfaria tudo. Mas o importante aqui também vemos que, mesmo assim, com isso tudo, com toda a promiscuidade que estava na época, nós falamos em vídeos passados, roubo, mortes, estupros, enfim, estava um caos, estava uma miséria. Então, mas vamos deixar aqui um assunto entre aspas, somente para complementar, quando isso começou a se degradar mais, foi a partir da morte de Adão. Aí nós fiz umas contas, né? E Adão ele morreu na época de Matusalém, que no caso é Metushalah, e traduzido é Matusalém, ele morre. Ele morre ali naquela época. Aí que o mundo, a sociedade percebeu que todos iriam morrer. Porque até então as mortes que ocorreram foram somente assassinatos. Ninguém havia morrido de morte natural ainda. Foi o assassinato de Abel, depois o assassinato de Caim, e provavelmente, não sei, alguns outros assassinatos, mas a ficha caiu que eles não seriam eternos quando Adão morre, de causas naturais. Então eles começam a entender que todo mundo vai morrer, mais cedo ou mais tarde. E quando você percebe que vai morrer, você não, quando o mundo naquele momento percebe que vai morrer, pensou, vamos agora viver ao nosso jeito, ao nosso bel prazer. Vai todo mundo morrer mesmo. Quando espalhar a notícia que Adão morre, se ninguém... a morte, nesse caso, foi uma novidade total. Eles viram-se mortes, mas de assassinatos, um contra o outro. Mas, naturalmente,
Adão já estava com seus 139, acho que é 139, se não me falha mesmo, 130, né? 130, perdão, 930 anos, e todo mundo pensou que ia viver isso. Quando ele suspira e morre de causas naturais, a ficha cai e eles falam assim, não, agora o negócio é sério, todo mundo vai morrer um dia. Então vamos aproveitar aqui o máximo. Aí Noé já inventou o arado. Com o arado, a evolução, tiveram mais tempo, mais poder aquisitivo, porque se plantava e colhia com as mãos, né? E se colhia, vamos supor aí, 1 tonelada, com o arado, o serviço melhorou, houve um avanço, um avanço tecnológico, já colhia 5 toneladas, as pessoas começaram a ficar com mais tempo, com mais dinheiro. Então vamos curtir a vida doidada e fazer aquilo que dá na telha. E virou uma miséria total. Nesse contexto, Deus disse, olha, vou dar mais 120 anos para a raça humana, né, se tocar. E é aí que Deus fala, olha, vou matar todo mundo. E Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí nós vamos entrar nesse ponto daqui a pouco. Vamos lá na leitura. Isso quer dizer que não seria uma destruição de forma punitiva, no sentido de castigo, mas de forma piedosa, somente para recomeçar tudo de novo. Então vamos lá. O versículo 8 foi o que nós lemos, né? Versículo 8, 6 e 8 diz que... um minuto. O versículo 8 diz, mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. É só isso o versículo 8. Noé encontrou graças aos olhos de Deus. E vamos entrar aqui um pouco nesse ponto. Embora Noé está no versículo 8, esse ponto na ordem gramatical bíblica quer dizer que Noé está, sim, incluso na destruição. Melhor explicando a você, que Noé, sim, estava na ordem, incluso na destruição. Porque 5:8 Noé, ele estava incluso. Venoah, quer dizer, eu vou destruir os animais, veja bem, eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, do homem até os animais, até os rastejantes, até os pássaros do céu, depois eu lamento tê-los criado. E Noé, quer dizer, vou destruir todo mundo e Noé. Mas lá na frente, no versículo 8, diz que, diz no versículo 8, versículo 8, Noé, né? Pronto, e Noé também estava no barco, nessa mesma situação. Mas Deus disse que encontrou graça aos olhos de Deus. Vamos entrar aqui. Noé encontrou graças. Isso é algo complexo. Partindo da premissa que todos pecaram, Noé não deveria ser salvo e encontrou graça. Vamos entender esse sentido de graça aqui, o que é que ele está querendo dizer neste sentido de graça. Graça graça, né? Pertence a um dos 3 atributos da piedade, que vem de Hanun, que quer dizer de graça. Ou seja, Noé receberia de graça essa piedade. Mas
a questão que se levanta é a seguinte: Deus vai dar algo de graça para alguém? A pessoa está totalmente errada e aqui mais na frente vai falar que não era justo. Não chegamos lá ainda. Vamos parar aqui nesse conceito graça, que é de graça. Uma pessoa que nunca fez nada e por nem por ninguém na vida, de repente recebe uma graça de quem lá que seja. Nada é de graça. Alguma coisa Noah fez de diferente para poder receber essa graça de Deus, essa salvação. Ele fez alguma coisa diferente. Eu meditando hoje, meditando antes de trazer essa aula para nós, eu lembrei que quando eu estudava, tinha um rapaz que ele era muito dedicado, participativo nas aulas, né? Estudava junto comigo. Não era o meu caso, na época, né? Muito dedicado, comportado, participava das aulas. Quando o professor pedia explicação, ele sempre participava das aulas. E sempre, quando ocorria, por ele ser muito dedicado, né? É claro, é óbvio, né? Quando necessitava de alguns décimo ou meio ponto para ele passar, o professor dava a ele. Quer dizer, pelo seu próprio mérito. Então não quer dizer que Deus olhou assim e disse: eu vou salvar Noah. Pronto, vou salvar Noah. Isso é de graça, do nada. Mas com Deus não existe esse de graça. Noah fez alguma coisa que chamou a atenção de Deus e Deus disse: não, vou salvar Noah. Assim como o exemplo que eu dei de um colega de sala que eu tinha muitos e muitos anos atrás. Quando eu precisava de coisa pouca, o professor dava a ele. Por quê? Porque ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha um crédito, ele era ativo, ele se destacava e se diferenciava dos demais alunos. Ou seja, não era de graça. O professor não fazia isso pelos outros alunos que, no meu caso, que não eram os comportados da sala. Então é isso que eu quero trazer para você, tentando ilustrar o que eu quero trazer para você. Que Deus viu algo em Noah que não viu nos outros, em toda aquela humanidade. Ele disse: vou destruir a humanidade. Noah está incluído na humanidade. Animais, ele foi falando em Noah. Noah, quer dizer, em Noah. Quer dizer que ele estava incluído. No versículo 8, ele disse que Noah encontra graça aos olhos de Deus. Isso é um ponto importante. Prosseguindo, sim, nada é de graça. Se Noah recebeu essa graça, alguma coisa ele fez que o diferenciou dos demais. Exemplo, eu trouxe aqui um exemplo. E se eu disser que Noah era justo, por que Noah recebeu a graça de Deus? Porque ele era justo. Bom, então se ele era justo, então ele tinha méritos. Então a salvação não seria de graça, porque ele era justo. Automaticamente ele teria méritos. E de graça é quando não se faz nada. Esse é o ponto. Quando você recebe uma coisa de graça, você não faz, é porque você não fez nada para receber aquilo. Absolutamente nada. Simplesmente alguém olhou, simpatizou com você e resolveu lhe dar uma bênção. Mas se você é justo, como vamos ler que Noah era justo, então você tem um mérito da justiça, da integridade, que era o caso de Noah. Vamos prosseguir que vai ficar interessantíssimo esse assunto. Se eu disser que Noé era justo, se era justo, então ele tinha méritos, não precisava de graça. Ou seja, a graça é dada para quem não merece. É por piedade. Hashem foi dada por Hashem, por piedade. Não foi por Elohim. Por Elohim teria que ter uma justificativa, uma causa para ter uma consequência. O atributo de justiça de Deus é Elohim, ele é muito mais sobre as forças naturais. E é nesse ponto aqui que nós vamos começar a entrar, que eu disse que é muito interessante. Vamos para o versículo 9.
O versículo 9 ele traz algo muito interessante que vai dizer muito bem sobre Noa, do assunto que nós estamos tratando. Versículo 9, vamos lá. Isso. Olha lá, versículo 9. Diz assim: E estes são os descendentes de Noa. Noa era um homem justo, íntegro em sua geração. Noa caminhava com Deus. Esse caminhava com Deus é a mesma palavra de Enosh, igual eu falei em vídeos passados. Ela traz o significado de não caminhar com Deus, mas sim de andar atrás de Deus, estar sempre procurando Deus. Nesse sentido, é caminhar com Deus. Ela traz esse sentido de caminhar sempre atrás de Deus, ou seja, sempre buscando estar perto de Deus. Esse é o sentido da palavra. E no versículo 9, eu trouxe uma anotação aqui, para ser mais claro. Andar atrás de Deus. Esse versículo mostra elogios a Noa, justo, íntegro, e andava atrás de Deus. Mas isso não foi o suficiente para ser salvo, porque ele precisava de graça. E porque ele precisava de graça, nós vamos começar a entender isso aqui agora. Somente ser justo naquela situação não era o suficiente. Ele precisava de algo a mais. Ele precisava da graça divina. E aqui vamos abrir uma comporta de entendimento que vai abranger muitos assuntos e situações em que ocorrem no nosso dia a dia, que nós nos perguntamos: por que isso aconteceu com fulano e com Bertano? Um homem tão bom, tão justo, tão íntegro, e aconteceu isso com ele, essa tragédia? Vamos entender isso aqui nessa aula de hoje. Noa tem um elogio e uma crítica. Segundo os sábios, se Noa foi justo na geração que destruiu o mundo, quanto mais agora nesta geração. Esse é o elogio. Se naquela época, onde todo mundo se perverteu, 98% das pessoas se perverteram, 98, não, 93, né, que se salvaram alguns, 93% da população se perverteu, e Noa, por sempre estar indo atrás de Deus, conseguiu se manter justo. Quanto mais agora nessa geração hoje que nós vivemos, ele também seria justo da mesma forma. Isto é um elogio para Noa, mas ele também tem uma crítica. E essa crítica para Noa chega a ter um tom de ser até pejorativo. Por exemplo, a crítica é assim: se Noa foi justo, onde todos faziam mal, mas se ele fosse da geração de Abraão, por exemplo, ele seria comum. Você entendeu o sentido que quer abranger o nosso intelecto, o nosso entendimento? A crítica para Noa foi: se ele é justo naquela geração e todo mundo era errado, então ele conseguiu ser justo. Mas se fosse na geração de Abraão, eles seriam normal. E traduzindo em miúdo, se o dilúvio fosse na geração de Abraão, Noa teria morrido. Porque Abraão conseguiu ser mais justo do que Noa. Porque uma coisa é aquele ditado que diz que em terra de cego, quem tem um olho, ele é rei, ele se destaca. É o caso aqui, um exemplo, uma ilustração com Noa e Abraão. Se Noa fosse contemporâneo de Abraão, ele teria ido de água abaixo junto com o dilúvio. Porque Abraão conseguiu ser mais justo do que ele. Aí, vamos prosseguir. Espero que esteja sendo claro. Tá. Aqui podemos extrair dois pontos de vista do ser humano. Um é por desculpas do seu pecado no ambiente em que você vive.
Todo mundo peca. Sou pobre, não sou visto, etc. A minha vida, vivo no meio da violência. Então, se eu vivesse num lugar mais... Se eu nascesse em berço de ouro, a minha vida teria sido melhor, não haveria pecado. Essa era a visão vamos supor aqui uma ilustração do povo da época. Ah, eu só fiz isso porque eu vou morrer mesmo, então eu já chutei o pau da barraca, pisei na jaca, melancia, jaca, não sei, o ditado. Eu sou pobre, por isso que eu não consigo me afastar dessas coisas mundanas, porque eu tenho que, de uma certa forma, perder minha ética e minha moral para poder ter algum poder aquisitivo. Então, esse é o ponto de vista. O segundo ponto de vista meus pais são religiosos, é muita pressão, eu tenho que estudar, eu vivo preso, eu não tenho vida em mim, então eu preciso me libertar. Talvez se eu fosse mais solto para lá, que fosse criado numa família que as pessoas não crescem em Deus, talvez eu teria a fé que eu precisasse, porque eu teria motivos para buscar uma melhoria através de Deus. Trouxe 2 pontos de vista para você ver aqui como seria mais ou menos a intenção e seria mais ou menos a ideia do povo daquela época. E uma resposta é simples. Você está onde Deus quer que você esteja. Simplesmente assim, não existe motivo algum para que você se desbande para o lado do mal. Não há motivo nenhum. Vamos prosseguir então? Tá. Pronto, vamos seguir. Isso quer dizer que Noé precisava se apoiar em Deus, ou seja, ir atrás de Deus quer dizer que Noé precisava estar sempre apoiado em Deus. Isso é muito interessante. Ele só conseguiu ser justo porque fugiu do mundo e isolou-se em sua casa literalmente. Noé só conseguiu ser justo porque ele fugiu do mundo. Quando ele soube que teria só 120 anos, ele ficou recluso na casa dele e começou a construir uma arca. E ele só falava o que iria acontecer quando as pessoas viam ele trabalhando e fazendo, porque ele era notado, ele tinha uma certa fama, porque ele criou o arado, então todos conheciam Noé. Agora, além de um arquiteto agrícola, agora ele vai ser um arquiteto naval, acho que deve ser. Naval, não sei. Arquiteto marítimo, não sei. Eu sei que ele estava construindo uma arca e o povo perguntava o que ele estava fazendo, ele dizia, não, eu estou construindo uma arca. Vai ter um dilúvio. Não havia espontaneidade de Noé. Disse aí, gente, eu vou construir a partir de amanhã eu vou construir uma arca, porque vai ter um dilúvio e todo mundo vai se acabar. Ele ficava sempre recluso. Ele só conseguiu ser justo naquela geração porque ele sempre andava atrás de Deus. E o que Deus mandava fazer, ele fazia. Ele não fazia nada além do que Deus não mandasse ele fazer. Talvez seja esse um dos motivos, porque ele achou graça diante de Deus. Não só por obedecer a Deus, mas porque se ele saísse, vamos supor, para anunciar a palavra, ele se corromperia. Se ele saísse para uma praia, para um rio, ele se corromperia naquela situação. Que foi o caso de Enoch, que é Enoque, né, traduzido Enoque. Ele saiu, se você vai observar pelo tempo que todos duraram, 900, 700 anos, 600 anos. Então Enoque, ele foi, prematuramente ele saiu. Por quê? Porque Deus observou que se Enoque ficasse, também se corromperia. E também está naquela situação. Então Deus viu que ele sempre estava atrás dele, disse, não, vou tirar ele para que ele não se corrompa. E pegou e tirou Enoque. E Noé não era do padrão diferente. Só que Noé, de um certo modo, conseguiu ser mais justo do que
do que Enoque, porque Noa ele conseguiu se isolar do mundo exterior. Estava sempre no lugarzinho dele, ele não saía para dizer, olha gente, é melhor a gente mudar aí, porque a gente só tem 120 anos de prazo. Vamos dar uma melhorada aí, vamos pegar leve, galera, vamos pedir perdão, vamos se arrepender daquilo que nós fizemos, devolver aquilo que nós tomamos e tal. Essa seria a função de Noa. Aí você pensa dizer, mas ele fez isso? Não, não fez. Ele passou 120 anos construindo a arca. Passou 120 anos na casa dele. Depois que Deus disse a ele que iria... Na verdade, Deus nem disse a ele. Deus disse que destruiria. A carne só duraria 120 anos. Deus ainda não fala com Noa. Vai falar depois. Não falou para ele. Vai falar depois. Nós vamos ver aqui no texto. Vamos chegar lá. Então, isso quer dizer que Noa precisava se apoiar em Deus e tal. Isolou-se completamente. Diferente de Abraão. É o exemplo que nós citei agora de um e de outro, né? Diferente de Abraão, ele sempre andava atrás de Deus, sempre apoiado em Deus. Abraão, pelo contrário, para termos uma prova que Abraão era mais justo do que Noa, Bereshit 17, né? Desculpa, Gênesis 17, 17 e 1. Gênesis 17. Vamos lá, aqui. Gênesis 17. Estamos longe ainda. Gênesis 27, não, 17. Gênesis 16, Gênesis 18. Gênesis 18 e Gênesis 17. Opa. Aqui, Gênesis 17. Está aqui. Olha o que aqui Deus fala de Abraão. Olha a diferença de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Hashem, ande diante de mim. Olha a diferença. Noa andava atrás de Deus. Abraão andava na frente de Deus. Em outras palavras, quer dizer que Abraão, não vou usar esse termo aqui, mas por enquanto não, porque agora eu não achei a palavra correta, mas Abraão se garantia no seu propósito. Ele tinha certeza, ele tinha ciência do seu propósito. Então ele ia na frente, ele anunciava, e falava, existe só um Deus. Ele ia nas praças, ele ia nos rios, na praia, na feira, coisa que Noa não fazia. Noa não fazia porque tinha medo que talvez se corrompesse. Então ele ficou recluso construindo a arca. Essa é a grande diferença de Abraão e Noa. Porque Abraão ia na frente e dizia, não, gente, só existe um Deus. Ele é único, é monoteísta. Então essa é a grande diferença de Noa. Então uma grande diferença, vamos ver, outra grande diferença entre os dois. Vamos prosseguir. E também entrava falando sobre Hanor, que é Enoque, né? Tá. Existe um paralelo entre Noa e Abraão. Noa não estava nem aí para o mundo. Abraão queria salvar o mundo. Quando Deus disse a Noa, veja bem, vamos lá prosseguir a leitura toda do capítulo 6, nós entendemos aqui esse ponto aqui, é interessantíssimo, né? Tá, vamos à leitura, veja, que a leitura diz, versículo 10. Noa gerou 3 filhos, Sem e Jafete, no mundo corrupto, Deus da terra enchia de crime. Deus viu o mundo, ele estava corrompido e toda a carne corrompeu o seu caminho sobre a terra. Deus disse a Noa, aqui ele começa a falar com Noa. Deus, aqui ele aparece como? Deixa eu ver. Versículo 12. Aqui ele já aparece como Elohim,
como atributo de justiça. Veja bem, ó, se você consegue ver, Elohim, e aparece como atributo de Elohim e diz: Noa, o fim do mundo veio diante de mim. O mundo está repleto de crimes. Eu, portanto, o destruirei de sobre a face da terra. Faça para você uma arca de madeira, de cipreste, dividida a arca, comprimento, pronto. E faça uma iluminação, e Deus explicando para ele, e mantinha, e eu manterei, tá. Você conhece a leitura muito bem, ela vai demorar muito. E está escrito no final que Noa fez tudo o que Deus mandou. E Abraham? Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele fez tudo o que Deus mandou? Não. Ele insistiu em Deus para não destruir Sodoma e Gomorra. Talvez foi isso que faltou em Noa, para que ele não fosse salvo não só pela graça, mas pelas suas obras, pela sua piedade. Abraham diz: Ô Senhor, se você achar lá 40 justos, você vai destruir por causa dos 40? Eu disse: não. E se for 35, 20, 30, enfim, você conhece a história. Abraham insistiu para que Deus, de um certo modo, com reverência e respeito, insistiu para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, coisa que Noa não fez. Eu disse: eu vou destruir a terra, Noa. Beleza? E eu? Você faz uma arca. E como é que eu faço? Não, você faz assim, assim, assado. E foi isso que ele fez. Mas Abraham, ele insistiu com Deus, para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Não foi o caso de Noa. Noa disse: Deus, vou destruir a terra. Noa disse: então tá bom então. Então você faz isso, isso e isso. Não? Sim, vou fazer. Aí você terminar, você entra na sua família. Tá? Não? Sim, tá bom. Há uma grande diferença entre andar atrás de Deus e andar diante de Deus. É totalmente diferente. Aquele que anda atrás de Deus, ele sabe que se ele tiver um celular e uma internet, ele vai começar a fazer lives impróprias, vai começar a ver programas que não é para ver, ele vai começar a gravar coisas que não tem nada a ver com Deus. Isso é Noa. Então ele tem que se isolar de certas coisas. Já Abraham não. Abraham, ele é firme em seu propósito, ele sabe o objetivo que ele está no mundo e nada abala a sua fé e a sua convicção em Deus. Então Abraham vai adiante de Deus, Noa vai atrás, porque ele tem que sempre estar atrás de Deus, que se ele sair, se ele tentar ir para frente de Deus, ele não vai conseguir cumprir o seu propósito. Por esse motivo que Deus viu graça nele, pelo seu esforço. Mas ele não era justo? Sim, ele era justo, mas diante de Deus. É uma coisa que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Tá. Agora vamos entender se Noa era justo e por que precisou de graça para ser salvo. É porque Noa era justo apenas no atributo divino concernente às leis naturais, Elohim. Isso era justo concernente a esse assunto, andar atrás de Deus, andar atrás de Elohim. Quer dizer que Noa é justo perante as leis da natureza. Sua justiça não transcende essas leis como a de Abraão. Isso quer dizer que uma pessoa que é justo e o nível das leis naturais, ele está sim sujeito a catástrofes, a tragédias. Essas tragédias, vamos supor que no caso aqui tem uma enchente e tem um justo e tem um mal. Uma pessoa que não é justa, quem morre nessa enchente vão morrer os dois, porque isso é causa natural, ele está ali. A justiça natural, ela não transcende a justiça divina. Então, precisa de graça. Agora, se ele for uma pessoa justa que transcende as leis da natureza, como é o caso de Abraham,
sim, ele seria salvo, sem precisar de graça. Mas o caso de Noé, não. Ele precisava de graça, ele era justo perante aqui. Seus negócios eram certinho, bom pai de família, um homem zeloso, não brigava com seus vizinhos, não fofocava de ninguém, mas isso não era o suficiente para tirá-lo da tragédia. Porque isso é uma justiça natural. Isso são conceitos morais naturais, éticos naturais. Não transcende as leis da natureza. Por isso precisamos de graça. Porque muitos de nós, existem pessoas justas, sim, onde Deus interfere com graça e livre de muitas catástrofes, sim existe, mas a grande maioria são justos naturais. Não transcende essa justiça, ele não transcende o sobrenatural. Ele é apenas um justo natural. Então ele precisa de graça para ser salvo. Essa é a questão. Vamos lá então? Tá. Capítulo 7. Ah, tá. Vamos para o capítulo 7 agora. E o verso 1. Disse Hashem, agora toda a frase muda. É interessante isso, ó. Capítulo 7, que toda a frase do capítulo 6 muda. Veja bem. Vamos lá. Capítulo 7. Tá, capítulo 7. Deus disse a Noé, Hashem, né? No caso, Hashem disse a Noé, venha para a arca, você e sua família. E eu tenho visto que você é justo diante de mim. Agora sim, agora está diante de Deus. E por que isso aconteceu? Porque durante esse processo de construção da arca, houve tempo suficiente para que Noé pudesse se arrepender e voltar até Deus. Aí ele não precisa mais de graça, ele por si só, agora ele conseguiria a sua salvação. Vamos lá ler? Atrás de Deus. Agora ele vai na frente. Isso quer dizer que Noé, nesses 120 anos, consertou e melhorou. Quer dizer, ele melhorou só nesses 120 anos. Quer dizer, não só foi dada a oportunidade para toda a humanidade, Noé aproveita essa oportunidade e ele melhora como pessoa. De um certo modo, ele melhora. Porque quem fala com ele aqui agora já não é, mas também não é Elohim. Igual nós lemos, acabamos de ler que Elohim falou com Noé, alguns versículos atrás. Deixa eu ver. Elohim. Aqui, ó, versículo 13. Eu mostrei para vocês, versículo 13, Deus disse, vem o mundo, e Deus disse a Noé. É o 13, isso. Vaiomer Elohim, veja, ó. Vaiomer Elohim. Tá. Aqui, ó. Vaiomer Elohim. Quer dizer que o atributo de Deus de justiça, no versículo 6, no capítulo 6 fala com Noé. Já aqui, ó, Vaiomer Hashem, já é de piedade falando com Noé. Quer dizer, mudou tudo. Nesses 120 anos, Noé agora, ele se arrepende de não ser, não que ele não fosse justo, mas é como eu disse, ele era um justo de um nível natural. Agora ele passa a transcender a sua justiça num nível sobrenatural. No nível que sim, pode entrar dentro da arca. Prosseguindo, Deus disse a Noé, venha para a arca, você e sua família. Eu tenho visto que você é justo diante de mim, nesta geração. Aí você observa que quando uma pessoa é justa,
aqueles que querem ser influenciados serão influenciados. Porque quando Deus disse que destruiria animais, pássaros e enfim, é porque não ia sobrar ninguém. Aqui não, ele já diz, ó, já animais já vão ser salvos. Todo animal puro, tome para ti 7 e 7. Já existem animais que vão ser salvos por causa do homem. Quer dizer, há uma grande mudança. Quando você muda, você se conserta e voltar verdadeiramente para Deus, muitas coisas mudam de situação. Antes seria um arraso, uma devastação total. Ia ser animais, e aqui até animais agora já irão ser salvos. De 7 em 7. 7 e 7, macho e fêmea e tal, animal não puro também, 2 em 2, macho e fêmea também, todos os passos do céu, tal. Enfim, já houve uma grande mudança, né, nessa questão de Noa. Prosseguindo, tá. Terá chuva e não... Tá, ele disse que tá, versículo 7, por exemplo, nós lemos. Primeiro ele disse que seria um dilúvio, certo? Disse Noa, todo animal puro, disse Noa, tá, né? Que é justo diante de mim, tá, macho e fêmea, porque eu entrei, versículo... Noa concorda, Deus gerou 60 filhos, mulher, né? E vem Noa para a arca e ele se macho e fêmea, Deus, né? Grande honra no abismo, não tá nada não. Capítulo 6... De onde vive o de carne, 300 homens, Mateus, macho e fêmea, passou animal. Consigo todo alimento, tá. Alimento. Sei que eu não encontrei aqui, era me ter até marcado para a gente já ir direto. Para a gente não ter que estar voltando. Mas agora Deus disse que não é mais dilúvio, uma bagunça. Reviração, de cima vai para baixo. Eu estou prestes a trazer um dilúvio sobre a terra, destruir toda a face da terra. E você, seus filhos, todos para ir comigo, será não, né? Aí disse Noa, sua família, eu tenho que da face da terra. Já não vai mais ser dilúvio, já vai ser chuva. Entende por quê? Porque no princípio era dilúvio, agora não é mais dilúvio. Deus vai mandar chuva. O que é que isso quer dizer? Não é mais um dilúvio e chuva. Agora a chuva é bênção para que o povo pudesse arrepender-se. Ou seja, antes daquela reviravolta toda, agora viria chuva. E chuva é bênção para que o povo começasse a ver. Que depois dos 120 anos, ainda morre Matusalém. Depois da morte de Matusalém, morreu com 120 anos da construção da arca. Aí 7 dias depois é que começou a chover. Foi 120 mais 7. A verdade foi essa. Matusalém morre. Quando Noa conclui a arca, Matusalém morre. Deus espera mais 7 dias, dá um prazo de mais 7 dias para que a humanidade possa se restaurar, se converter. Quando eles veem a chuva caindo, e falam, não, é verdade, vai chover. Mas mesmo assim, nesses 7 dias não houve a comoção. E Deus disse para Noa, quem entrar contigo está salvo. Pega, entra na arca. E Noa pega e entra na arca. Mas ainda depois de 120 dias, ainda teve mais 7 dias chovendo, para que as pessoas entendessem que Deus estava estendendo a sua misericórdia para que o povo pudesse ser salvo. Aí, meu filho, dependia do povo. Em outras palavras, Deus conseguiu segurar o máximo que ele pôde. 120 anos, as pessoas estão fazendo o quê? Não. Eu estou fazendo uma arca porque vai ter um dilúvio e todo mundo vai morrer. E se você quiser vir, as portas estão abertas. Deus não proibiu ninguém de vir, mas se quiser vir, pode vir. Ó. Tem espaço para todo mundo aqui dentro. Não. Passaram 120 anos, morre Matusalém e começa a chover.
povo começa a cair a ficha. Rapaz, será que vai chover? Será que vai todo mundo morrer mesmo? Mas mesmo assim o povo não deu ouvido. Depois de mais 7 dias de prazo, além dos 120 anos. Vamos lá. Tá, chuva. Ou seja, estava na mão deles se teria dilúvio ou não. Estava na mão deles. 120 anos, mais 7 agora chovendo. Estava na mão deles, era só se arrepender. Que não haveria dilúvio. Mas, infelizmente, não foi o caso. 40 dias. Quer dizer que antes era um casal, agora é 7, sairia, agora quer dizer que antes era um casal, quer dizer, um casal de cada animal, agora 7 sairia, um dilúvio. Agora uma chuva de 40 dias, e ele não falou nada sobre isso. Faz para você uma arca. As medidas da arca é as mesmas medidas do tabernáculo de Moisés lá. São as mesmas medidas do tabernáculo, são as medidas da arca. Isso quer dizer o quê? Do tabernáculo, Noé não sobreviveria no mundo natural. Aqui a arca representa o 8º dia, o sobrenatural, aquilo que nós já estudamos já, acho que não lembro, acho que é o 8º dia o nome do tema. Noé não sobreviveria no mundo natural. Aqui a arca representa o 8º dia, o sobrenatural. A palavra tevá, arca, vem de tevá, palavra. Noé não tinha tanta afinidade com Deus, porque a sua justiça era só no nível natural. E dentro da palavra estava protegido das catástrofes naturais. Ou seja, a palavra arca, que cadê? A palavra arca é tevar. Tevar é arca, que vem da palavra, deixa eu botar o óculos, sem óculos não enxerga. Tevat, que é palavra. Ou seja, Noé entrou dentro da palavra. Porque dentro da palavra é que existe o sobrenatural. É que existe a piedade divina dentro da palavra. Foi onde Noé teve que entrar dentro da palavra. Isso quer dizer que dentro da arca, Noé alcançou o retorno a Deus e foi salvo pelo sobrenatural da piedade. 7 dias de luto de Matusalém, acabamos de ver. O capítulo 7, o verso 1, a conclusão é que porque Noé foi salvo. Essa palavra está sem a letra Yud, então pode ler etirá em você. Que na oterra quer dizer com você, essa palavra com você, quer dizer versículo 7, cadê? Vamos lá, capítulo 7, nós leremos melhor. Capítulo 7. Capítulo 6, capítulo 7. Aqui está. Pronto. O terra, que é... E disse Deus a Noé, venha para a arca, você e sua família. Eu tenho visto que você é justo diante de mim. Diante do mundo, diante de mim, o terra, isso. Com você. Dentro. Que eu tenho visto com você. Tá aqui, achei. Deus disse a Noé, venha para a arca, você e sua família, eu tenho visto com você e é justo diante de mim, nesta geração. Essa palavra oterra
Tá aqui o ter, ela não tem o yud, que quando ela não tem yud, ela pode ser também dita como iterra, que é em você, ou seja, em Noé ele viu a justiça. Com Noé não pode, não é em vez ela pode ser tanto usada com Noé via justiça, mas também em Noé, ou seja, dentro de Noé ele viu a justiça. E é essa o ponto que nós vamos entrar. Em Noé estava a justiça. Ou seja, Deus mesmo naquela geração preserva, naquela geração perversa, Deus vê na descendência de Noé um justo, um Messias. Isso ocorre porque Deus não está preso no tempo e nem no espaço. Aquilo que Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não está vendo aqui o presente. Então, fazendo aqui agora, exemplo. Nesse exato momento, Deus está diante do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Porque Ele não é preso nem a tempo, nem a espaço e nem matéria. Então, quando Ele olha para Noé e diz assim, em você eu vejo justiça, em você, foi isso que lemos? Isso. Tenho visto em você um justo diante de mim. Eu tenho visto em você, não é? Um justo diante de mim. Não se referia àquele presente momento, mas e sim o Messias que vai trazer a redenção para todos. É isso que essa frase está nos dizendo. Essa é a graça que Deus vê em Noé. No mundo existe um conceito chamado mérito. Existem níveis de mérito. O primeiro é um justo do nível Elohim. Então já estamos concluindo aqui sobre Noé, tá? O primeiro é um justo no nível Elohim. Os seus méritos consistem nas leis da natureza. Nenhuma tragédia natural, ele não está, ela está, numa tragédia natural, ele está sujeito a ela. Então esse é o nível de Elohim, de justiça. Ou melhor explicando, que numa tragédia, se ocorrer uma tragédia natural, nós estamos sujeitos a ela. Esse é um nível de injustiça, é um mérito, nível de mérito. E Noé, antes de começar a construir a arca, ele estava nesse nível de justiça natural, de ser humano para com o ser humano. Então, ele estava sujeito a essa tragédia, e se ele não tivesse construído a arca, ele teria morrido junto. Porque não foi Deus que fez a arca, Deus deu um mandamento, construa uma arca, um mandamento. Se ele não construísse, ele teria morrido sim. Sim, Deus não ia mover uma palha por ele. Deus disse, construa uma arca, quer salvar? Constrói uma arca. E como é que eu faço? Aí Deus dá a medida, dá para ele. E agora? Agora tu pega a comida, só o mínimo necessário e leva para dentro da arca. E depois faz 3 compartimentos, um em cima, embaixo, e em cima a família de Noé, no meio seriam os animais e embaixo seriam os dejetos, né? Todas as sujeiras ali seria o andar de baixo, o nível mais inferior que tinha na arca. Mas Deus disse, olha, faz a arca, se tu não fizer, tu morre. É simples assim. Porque até então você está num mérito de justiça no nível natural. Não posso fazer nada por aqui. Só concernente à graça. Aí sim, aqui a graça está valendo, quando estamos no nível natural. Aí a graça está valendo. Agora, quando uma transcendência nossa, de nível, vamos que dizer, Hashem, de piedade divina, aí sim, é outra história. Caso contrário, de maneira nenhuma. O segundo é o justo no nível Hashem. É um justo que transcende as leis naturais. Ou seja, caso aconteça uma tragédia natural, esse conseguirá se salvar. Esse é do nível que é transcendente às leis naturais.
Então, se ocorrer alguma tragédia, esse sim ele consegue se salvar. Porque o nível dele, de justiça dele, é muito elevado do que de Noé naquele tão presente momento. Então ele conseguiria se salvar sim. O terceiro é o mérito intrínseco, a sua identidade, você ser quem você é. Ou seja, Deus enxergou dentro de Noé os patriarcas, o Messias, é intrínseco. Você ser salvo por quem você é. É um mérito intrínseco de você, está dentro de você. Isso quer dizer que você recebe uma benção hoje por causa do futuro. Não aconteceu ainda, mas você tem um potencial dentro de você que está intrínseco. Você consegue entender? Às vezes você recebe uma bênção aqui que você pensa, eu não mereci. No presente momento você consegue enxergar que você não merecia aquela bênção, mas Deus viu em você um potencial de uma pessoa que merecia aquela bênção, ou seja, foi, vamos dizer, uma espécie de adiantamento de Deus para você. Porque ele observou em você e viu o seu mérito intrínseco que está dentro de você, o seu potencial de ser uma pessoa melhor, uma pessoa justa. Então, isso é um tipo de mérito. Está intrínseco. Deus, você recebe a bênção hoje por causa do futuro. Não aconteceu ainda, mas se você tem o potencial dentro de você está intrínseco, ou seja, é singular, é só seu aquilo lá. Não tem nada parecido com aquilo. E foi justamente isso que Deus viu em Noé. Estava intrínseco dentro dele um potencial que poderia mudar os rumos do mundo, das nações. Estava dentro de Noé. E é sobre isso que na próxima aula nós iremos conversar. Nós falamos sobre Noé. A próxima aula vai ser sobre o dilúvio. Nós vamos falar sobre isso. Pronto, por hoje é só. Quero somente agradecer a você. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Fique bem, aperte o sininho de notificação. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.